E aí, quais são os tipos, né? Uma forma bem geral que a gente chama são plantas bulbosas, mas dentro das plantas bulbosas, quando a gente está falando em jardinagem, tem vários tipos diferentes de materiais de reservas que essas plantas podem criar, tá? Uma delas, qual que é? Deixa eu pegar um giz aqui. As primeiras são as mais óbvias, né? São os bulbos. E que plantas que entram aí nessa categoria de bulbos? Um que a gente conhece muito bem são as cebolas, os alhos, o alho poró. E das plantas ornamentais tem o amaryllis, a própria tulipa é uma planta bulbosa. E o que é uma planta bulbosa? O bulbo, ele é na verdade um caule modificado, então a base do bulbo, aquele disquinho que fica embaixo, tá? É o caule. E em cima tem folhas modificadas que servem para guardar um material de reserva para a planta poder passar pelo período de dormência, tá? Outro tipo de planta bulbosa que a gente conhece, os cormos. Quem são os cormos? Cormos muito conhecidos são os gladiolos, as palmas de Santa Rita. Outra planta que eu me lembro agora é as babianas, que dá uma florzinha roxa muito bonitinha também. Ela é um cormo, e a diferença do cormo para o bulbo é que o cormo ele é uma massa densa, ele é um caule também, mas ele é denso, ele não é formado por folhas, né? Ele é inteiro, digamos assim, ele é inteiriço. Você não consegue descamar o cormo como você consegue descamar o bulbo, né? A cebola, por exemplo. Outro tipo de planta são os rizomas. Aqui nos rizomas, uma imagem bem clara do que é uma planta rizomatosa é o gengibre. Então aquela parte que a gente compra no supermercado é um rizoma, e o rizoma é um tipo de caule também, tá? Uma planta ornamental que é de rizoma, que todo mundo conhece, é a íris, né? A íris germânica, ela também se multiplica e suporta, né, o período de dormência através da reserva que ela guarda no rizoma. Outros tipos de plantas bulbosas que nós temos. A raiz tuberosa. Quem que tem raiz tuberosa? Um exemplo muito fácil é a batata doce, que tá todo mundo comendo batata doce, agora todo mundo fitness, né? Mas eu acho que nem todo mundo sabe que é uma raiz tuberosa, é uma raiz que guarda energia. E pra gente trabalhar com as raízes tuberosas, olha que interessante, a gente tem que saber que sempre tem que ficar uma parte do caule, porque é do caule que a planta vai brotar. Se você cortar e deixar só raiz, ela não é capaz de brotar. E por último, das nossas plantas bulbosas, temos os tubérculos. Eu não sei se eu dei o exemplo, mas de raiz tuberosa, que é a planta ornamental que a gente tem no jardim, são as dálias. Então, uma das maneiras da gente multiplicar as dálias é pelas raízes tuberosas, tá? E sempre tem que deixar uma porçãozinha do caule, porque senão ela não é capaz de brotar. Se você dividir a dália deixando só raiz, sem uma porçãozinha de caule, ela não consegue brotar. Voltando para os tubérculos, tubérculo muito conhecido, gente, a batata inglesa. Enquanto a batata doce é uma raiz tuberosa, a batata inglesa é um tubérculo, e o tubérculo ele é um tipo de caule. Ele não é uma raiz, apesar de que ele fica embaixo da terra, ele não é raiz, tá?